Shalom, boa noite. Nós já estamos aqui esperando vocês, minhas amadas irmãs, para que nós possamos, mais uma vez, falar da palavra do Senhor nosso Deus, amém? Quantas irmãs vão entrando, né? Nós vamos fazer uma oração, agradecer o Eterno por mais um dia que Ele nos deu, agradecer por toda a bondade dele sobre as nossas vidas. E com certeza ele quer falar ao nosso coração, mais uma vez nos ensinar o caminho da verdade através da sua palavra. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus santo, um Deus justo, e o nosso coração se inclina diante da tua bondade, diante da tua misericórdia, da fidelidade do Senhor para com as nossas vidas. Mais uma vez estamos nessa noite, ó Pai, diante da tua presença, para te agradecer, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais um dia de cuidado, onde nós pudemos ver, ó Pai, a tua boa mão estendida sobre nós, nos abençoando, nos guardando, nos dando, ó Pai, a condição de poder estar aqui nesse momento. Por isso, Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha derramar sobre nós, nessa noite, mais uma porção, Pai, do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos ensinar a tua palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, o caminho da verdade, porque nós estamos em busca, Pai, de andar na obediência ao Senhor, de fazer aquilo que realmente está dentro da vontade do Senhor. Então nós dispusemos, ó Pai, de estar aqui nesse momento, de poder ouvir a tua voz. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha derramar sobre nós nessa noite, ó Pai, a tua palavra, para que ela possa entrar dentro do nosso coração, trazer, ó Pai, esperança, trazer mudanças em nossas vidas, que nós possamos nos render diante de ti e nos consagrarmos ao Senhor, porque o nosso desejo, Pai, é de andar em santidade, é de andar dentro da tua vontade, é de fazer aquilo, Pai, que realmente o Senhor deseja e sermos encontradas como mulheres sábias, mulheres que edificam seus lares, mulheres que sejam capazes, ó Pai, ousadas de levar a tua palavra, mulheres que sejam corajosas, fortalecidas, que nós possamos, ó Pai, receber do Senhor tudo aquilo que só o Senhor pode nos dar. Por isso nós te pedimos nessa hora que a mão do Senhor esteja estendida sobre nós, que o Senhor vá de encontro à vida de cada uma das minhas irmãs, que o Senhor possa derramar sobre elas poder e autoridade, para que elas sejam bem-sucedidas, para que elas sejam prósperas, para que elas possam, ó Pai, receber do Senhor a direção, para que possamos, ó Pai, tomar decisões certas, para que possamos fazer o que é correto, para que o Senhor seja louvado e glorificado em nossas vidas. Pai, nós nos rendemos diante de Ti e pedimos que o poder do Teu Ruach HaKodesh vá de encontro a cada vida nesse momento, de cada uma das irmãs que estarão aqui presentes, daquelas que vão assistir depois essa ministração, que o Senhor possa falar aos seus corações, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa ajudar. Pai, vivemos tempos difíceis e nós precisamos da orientação do Senhor, porque nós sabemos que existem vozes lá de fora que vêm tentando, ó Pai, entrar na nossa mente e assediar o nosso coração para nos tirar da Tua presença, mas que nós possamos apenas ouvir a Tua voz e fechar os nossos ouvidos para toda e qualquer, Pai, intenção do mal, intenção das trevas, que nada venha perturbar a nossa mente, mas que possamos ser, ó Deus, revestida nesse poder, nessa autoridade. Pai, em nome de Yeshua nós te pedimos. E se há nesse momento, ó Pai, alguma das minhas irmãs precisando de uma intervenção do Senhor, eu oro para que o Senhor venha derramar poder, que o Senhor venha derramar
cura, que o Senhor venha agir, Pai, e que a minha irmã seja curada, seja liberta, aonde ela precisar, Pai, de um mover do Senhor, que o sobrenatural aconteça e que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre cada vida, operando os seus milagres. Pai, em nome de Yeshua, nós oramos nessa hora, nós te louvamos por mais esse momento. Pai, eu estou aqui apenas como boca do Senhor, então usa a minha vida para que eu possa ensinar, Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para a glória do teu santo nome. Eu oro, Pai, e te agradeço. Amém e amém. Shalom, minhas amadas irmãs. Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma noite. O Eterno é bom. Hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto que todos nós gostamos, né? Porque quem não gosta de ser próspero, quem não gosta de dinheiro, todos nós gostamos, porque somos muitas vezes dependentes do dinheiro para muitas coisas. Sabemos que o dinheiro, ele resolve muitas coisas na nossa vida. Mas será que a prosperidade, ela se baseia apenas em dinheiro? Será que quando a Bíblia nos ensina sobre prosperidade, será que é apenas o dinheiro que pode nos fazer considerar uma pessoa próspera? Certa vez um pastor, ele me pediu que fizesse essa ministração na igreja dele, que eu falasse sobre a prosperidade do povo judeu. E como nós estamos aqui, né, como um povo de Israel, nós somos israelitas, né, porque nós fazemos parte desse povo, com certeza as bênçãos que Deus declarou sobre o povo de Israel, elas também estão sobre as nossas vidas. E eu quero desde já ministrar sobre a sua vida, que haja prosperidade na sua vida, naquelas áreas que você está deficiente, que o Eterno possa derramar poder sobre a sua vida e te fazer prosperar. Mas eu queria basear este ensino hoje no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia o seu próprio mal. O que nós podemos entender? Que Yeshua, ele se preocupou muito com a vida das pessoas, principalmente daqueles que seguem ele, né? Ele sempre preocupou com as nossas necessidades básicas. Aqui nós podemos ver que a palavra está falando: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós falamos em reino de Deus, nós sabemos que o reino de Deus é um reino de poder, de riquezas. Não existe reino de pobreza, né? Então nós sabemos que quando se fala de reino, há um reinado, há poder, há autoridade, há abundância. E a palavra está nos orientando desde já do início. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas. Coisas são palavras. Eu preciso de uma casa. Coisa. Eu preciso de um carro. Coisa. Eu preciso de um marido, de uma esposa, de filhos. Eu preciso de dinheiro. Isso são coisas. Mas a orientação de Yeshua para nós é que nós devemos buscar primeiro, ou seja, priorizar o reino para que as outras coisas cheguem até nós. Então, há um princípio para que nós possamos ser abençoados e recebermos as coisas que nós precisamos. E o próprio Yeshua, ele fala sobre não andar ansioso por causa das coisas que nós precisamos. E que coisas são essas que Yeshua falava? Era casa, comida, vestimenta. Isso eram as coisas que nós precisamos. São prioridades. Mas acima das coisas, nós precisamos buscar o reino. Então significa que se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, eu não vou ter falta dessas coisas. Aliás, quando você busca o reino de Deus, as coisas vão te acompanhar. Elas vão te buscar aonde você estiver. Mas eu queria falar dessa prosperidade bíblica, dessa prosperidade que a própria Torá nos instrui
como nós devemos receber as bênçãos de Deus. É interessante que a palavra prosperidade em hebraico é a palavra Hatzalahá, que significa, né, prosperidade. Mas a essência da prosperidade nós vamos encontrar na palavra Parnassá, que significa sustento. Então, prosperidade significa sustento. Mas, então, o que nós podemos entender sobre prosperidade? O que nós podemos entender sobre esse sustento que nós precisamos? É interessante que o reino da prosperidade é um reino diferente. Nesse reino, não é qualquer pessoa que pode entrar, não é verdade? No reino da prosperidade, porque nós sabemos que a riqueza é um dom. E Deus, ele deu a algumas pessoas o dom da riqueza para quê? Para que elas pudessem praticar a tzedakah. O que é tzedakah? É a justiça. É quando alguém tem falta de uma coisa e eu tenho para abençoar. Então, Deus não enriqueceu todo mundo, mas ele prosperou, enriqueceu algumas pessoas para que essas pessoas pudessem praticar o dom. Assim como nós temos que, né, as pessoas precisam praticar o dom de doar, da caridade, da tzedakah, nós também precisamos ser treinados a receber. Porque na medida que nós somos treinados a receber, nós também estamos sendo trabalhados no nosso orgulho, né, na nossa necessidade. Então nós temos que ser humildes. Então, dos dois lados, Deus trabalha. Mas quando a gente fala sobre a prosperidade, o que nós podemos entender? Que no reino do rico ou do pobre, qualquer pessoa entra por questões de trabalho. Porém, muitos, eles adquirem uma riqueza falsa, né? Porque eles vão quebrar princípios, eles vão ser fraudulentos, né? Eles vão até mesmo, né, prejudicar as pessoas mais pobres, eles vão sonegar impostos. Quantas coisas as pessoas que querem enriquecer, elas cometem tantos pecados para que elas possam obter dinheiro, para que elas possam ter sucesso. Há pessoas que entregam a sua própria vida, até mesmo para Satã, para que ele possa trazer prosperidade para elas. Mas eu queria, desde o início, deixar algo aqui para nós, que existe uma diferença. Porque, como eu disse, no reino, né, da riqueza do mundo, você vai correr atrás, vai trabalhar, mas vai usar de formas, às vezes, muito enganosas para poder adquirir riqueza. Mas, em consideração à palavra de Deus, existe uma diferença entre uma pessoa ter sucesso e a pessoa ter bom êxito. A pergunta fica, você é uma pessoa bem-sucedida ou você teve bom êxito? O que nós podemos entender? Que quem ganha, né, um dinheiro, quem enriquece de forma desonesta, ela foi bem-sucedida, né? Porém, os que entram, né, no êxito é uma ação contínua. Porque a pessoa tem bom êxito porque ela está trabalhando, ela está estudando, ela está buscando. Então, o êxito é aquilo que você alcança de forma que você está sempre buscando, você está sempre correndo atrás. É como a gente pode entender que ninguém pode chegar lá no topo se ela não der o primeiro passo, o primeiro degrau para que ela possa subir, né? O dinheiro não vai cair lá do céu. Então, nós sabemos que para que eu possa ter um bom êxito, eu preciso, então, trabalhar, eu preciso andar de conformidade às leis. Mas é interessante que o reino da prosperidade só entra de verdade quem cumpre alguns princípios. E quando eu falo desse reino da prosperidade, eu estou falando daqueles que se submetem àquilo que Yeshua disse, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E eu acredito que vocês que estão aí querendo aprender sobre a prosperidade fazem parte desse reino. Então hoje o Senhor quer revelar para você alguns segredos que nós podemos buscar
para que nós possamos ser prósperos, para que nós possamos alcançar, sabe, as bênçãos do Eterno. Eu falo que é maravilhoso quando a gente anda em obediência à Torá, quando a gente anda em obediência à palavra de Deus, como que o Senhor trabalha em nosso favor. Mas eu queria falar sobre essa prosperidade bíblica, não essa prosperidade que o mundo oferece, como a gente vê em muitas igrejas, né? As pessoas querendo barganhar com Deus, vendendo, né? As pessoas às vezes estão ali comprando riqueza, investindo de forma errada, sabe? E é um ensinamento totalmente contrário à palavra de Deus, porque nós sabemos que a prosperidade que vem do céu é aquela quando nós buscamos primeiro o reino de Deus. E aqui eu queria falar sobre esses princípios da prosperidade que a Bíblia nos ensina. E existe um tripé que nós vamos falar sobre ele nessa noite, e você vai guardar no seu coração esse tripé, que é um banquinho aonde você vai se assentar, e ali você vai perceber que cada um desses pés que você ser sustentado, né? Você estiver sustentando, você vai ver como que Deus vai abençoar a sua vida. E eu não estou dizendo somente em questões de dinheiro, não. Eu falo na sua vida emocional, na sua vida pessoal, sabe? O Senhor, Ele tem prazer em satisfazer os nossos desejos. Eu conto sempre para as pessoas que quando eu comecei a andar no caminho da Torá, como que Deus trabalhou minha vida. Eu tinha um sonho de ir em Israel. Eu jamais teria condição de ir em Israel, mas o Senhor me levou lá 5 vezes, sem eu ter condição nenhuma. Pastora Elisete está aí me ouvindo, ela é testemunha disso. Ela sabe dos milagres que o Senhor já operou na minha vida em relação a isso. Mas não é porque eu merecesse, mas é porque quando a gente coloca o coração, quando a gente busca, quando a gente acredita, quando a gente confia. Porque não basta só obedecer, tem que confiar, tem que ter bitachon, né? Então, nesse tripé, nós vamos falar do primeiro tripé. E é tão interessante que esse tripé são 3 T. 3 T. E o primeiro T desse tripé, desse banquinho que você vai se sentar nele hoje, se chama Torá. O que é Torá? Esse é o primeiro princípio para a sua prosperidade. Torá. A Torá, ela é a instrução amorosa de Deus para as nossas vidas. Em Deuteronômio, capítulo 28, diz: se ouvir e guardar, se chamar e chamar. Olha para vocês verem, é a mesma palavra, só muda as vogais. Chamar, ouvir. Chamar, guardar. Se vocês guardarem e obedecerem, o que é obedecer? Obedecer é cumprir, né? Nós precisamos cumprir a palavra que Deus deixou para nós, a ordem de Deus. Ele diz assim: Adonai seu Deus os estabelecerá acima de todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti. Todas as bênçãos. Então ele está dizendo que se eu ouvir e guardar, guardar é obedecer cumprindo, né? Se eu fizer isso, eu vou então ser abençoado nessa terra. Você é abençoada nessa terra? Tenho certeza que sim. Mas quais são essas instruções que ele diz aqui? Porque ele fala, se vocês obedecerem às minhas instruções. As instruções que ele dá para nós aqui está nos 10 ditos que nós estudamos nessa semana passada, a porção da Torá. Esses 10 ditos, nós estamos falando dos 10 mandamentos. Por quê, amadas? A Bíblia, a Torá, ela tem 613 mandamentos. Mas ali existem mandamentos para o homem, para a mulher, para a criança, para o servo, para a natureza. Existem vários tipos de ordenanças dentro desses 613 mandamentos. Mas nem todos esses mandamentos, eles servem para mim, porque tem mandamento que é para o homem.
tem mandamento que é para o servo, tem mandamento que é para o plantio da terra. Então, eu tenho que buscar desses 600 mandamentos, aqueles mandamentos que cabem à minha pessoa como mãe, como esposa, como mulher, como filha, como uma pessoa da sociedade, não é verdade? Mas se nós pudermos ver que esses 613 mandamentos, eles estão resumidos nos 10 mandamentos, porque até mesmo fazendo a gematria dos 613, 6 e 1, 4, 3, 6 e 1, 7, mais 3, 10. Então, os 613 mandamentos, eles estão nos 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos, ele é o resumo desses 603, e esses 10 mandamentos é para qualquer pessoa. Esses mandamentos qualquer pessoa deve cumprir. Tanto o judeu, quanto o gentio, quanto a mulher, quanto o homem, a criança, o servo. Os 10 mandamentos é para toda a humanidade. Mas olhando aqui para os 10 mandamentos, nós vamos entender que nesses 10 mandamentos, que é a Torá, nós vamos perceber que há algo relacionado à prosperidade. E se você deseja ser próspera, minha irmã, o primeiro pé que você deve sustentar a sua vida é a Torá. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro mandamento é: eu sou Adonai, o seu Deus. Quando a Bíblia fala isso, ele está dizendo que o dinheiro, a riqueza, não pode ser o seu Deus. Ou seja, quando o Senhor fala que ele é Adonai, o nosso Deus, ele está falando de senhorio. Ele está falando de santidade. Por quê? Quem você serve, né? Você se mostra servo daquele que você serve. E quando você se torna servo de alguém, você com certeza vai receber um salário. Então, quando o Eterno diz, eu sou Adonai, o seu Deus, ele está dizendo, eu sou Adonai, o Senhor, seu Deus. Você é servo. E por você ser servo, se você me obedecer, você terá a sua recompensa. Você já viu algum servo que trabalha sem ter recompensa? Então, amadas, a Torá nos ensina isso no primeiro mandamento. Que se nós colocamos o Eterno como nosso Senhor, submetemos a nossa vida a Ele como sendo nós os servos, né? Nós vamos ver que nós estaremos o quê? Servindo a esse Deus. Ele é o nosso Senhor, nós somos os servos. Ele estará em primeiro lugar na nossa vida, como Yeshua disse, buscar em primeiro lugar o reino, as outras coisas. Ou seja, como servos de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos e prósperos. Teremos êxito na medida que nós colocamos o Senhor acima de todas as coisas. Mas o que nós podemos ver? Que, no caso aqui, o Eterno está nos mostrando que o dinheiro, ele não pode ser senhor sobre nossa vida. Ou seja, não é o dinheiro que vai nos controlar. Nós é quem controlamos o dinheiro, mas Deus não. Deus, ele nos controla. Por meio dele, nós somos controlados, porque nós temos ele acima de nós. E se eu e você colocamos o dinheiro como prioridade, ele estará nos controlando. Nós estaremos servindo ao dinheiro. E eu vejo que há muitos crentes, amados, que não trabalham para o reino de Deus, trabalham para Faraó, que estão dando a sua vida, sabe, trabalhando, buscando dinheiro. E o que acontece? Ele passa a ser servo do dinheiro, mas não está vendo resultado. Mas quando você cumpre esse primeiro mandamento, colocando o Eterno como seu Senhor, o seu Deus, pode ter certeza, você receberá um grande salário que vem das mãos dele. Mas o segundo mandamento diz, não tenha outro Deus diante de mim. Ou seja, o dinheiro, ele não pode ser um Deus para nossas vidas. Quer ser próspero? Não coloque o dinheiro como um Deus na sua vida. Por quê? Aqueles que têm o dinheiro como um Deus, eles estão adorando o Deus Mamon. E nós podemos ver que muitas pessoas, às vezes, frequentam até mesmo uma igreja, porque tem medo de não ter prosperidade na sua vida financeira, né? E vão para a igreja, faz campanha e corre atrás. Por quê?
Eles estão buscando não é o eterno, eles querem o eterno para servir a eles e não para adorar o eterno. Então nós entendemos que o dinheiro ele não pode ser um Deus na nossa vida. Se você quer ser próspera, não tenha o dinheiro como um Deus na sua vida. Ele não pode te controlar, mesmo que você tenha necessidade dele, mesmo que você precise dele, coloque a sua confiança naquele que é o Senhor Deus, porque com certeza no momento certo ele te dará aquilo que você precisa. Mas o terceiro mandamento diz, não use erradamente o nome de Adonai. Aqui está falando de santidade ao nome de Adonai. O que ele está dizendo? Não usar o nome de Deus para ganhar dinheiro. Eu fico assim, meio impressionada com alguns crentes que abrem um salão e colocam lá, Salão Adonai, Padaria El Shaddai. Por que as pessoas às vezes fazem isso? Porque elas pensam assim, vou colocar o nome de Deus, porque aí eu vou conseguir vender, eu vou prosperar. Mas a palavra está dizendo, não usar o nome de Deus em vão. Nós não podemos usar o nome do Eterno para ganhar dinheiro, porque aqui está falando de santidade ao nome dele. E nós precisamos prestar atenção nisso. Mas o quarto mandamento está dizendo, lembra-te do dia de sábado para o guardar e o santificar. Olha que coisa mais interessante. Aqui o Senhor está dizendo que o tempo de trabalho, ele não pode também nos dominar. Olha como que tudo está ligado à prosperidade. O Shabat nos ensina a não deixar que o trabalho, a ganância, as necessidades venham sobrepor o tempo que o Senhor separa para nós. Por quê? Porque quando o Senhor nos dá o Shabat, Ele está preocupado em cuidar da nossa saúde e também para que nós possamos ter um tempo para Ele. Por quê? Porque 6 dias nós servimos as nossas necessidades, mas Ele diz, o Shabat é meu, é tempo de você me servir. E se nós deixamos de servir o Eterno no tempo que Ele escolheu, né? Porque esse tempo é dele, nós estamos deixando de santificar o dia do Senhor. Por quê? Nesse dia ele fala assim, lembra para guardar. Então nós temos que ter na mente, Shabat chegou. Shabat é tempo de eu servir o meu Pai, meu Eterno, meu Deus, o meu Senhor. Eu sou serva de Adonai. E olha como que o Eterno é tão maravilhoso que ele pediu apenas um dia. Ele pediu apenas um dia para que a gente pudesse parar diante dele, sabe por quê? Para que ele pudesse contemplar a nossa vida. Enquanto nós descansamos no Pai, ele está nos prosperando. Sabe por quê? Porque o povo caminhava no deserto e o maná era duplo no Shabat. O Senhor cuidava da necessidade do povo, mas muitas pessoas não param no Shabat, por quê? Porque o dinheiro, a necessidade. E a Bíblia fala para nós não negociarmos no Shabat. Shabat, você pode fazer uma comida, alguma coisa de necessidades básicas, mas não é tempo de negociar. Porque o Shabat é tempo de serviço ao Eterno. E se nós abrimos mão desse tempo de servir o Eterno, nós estamos tirando a santidade do dia. É você e eu que santificamos o Shabat, quando nós guardamos o Shabat. Porque o tempo é o tempo do Eterno. E nós não podemos deixar que o nosso tempo, de segunda a sexta, sábado, domingo, nos controle. Por quê? Porque o dinheiro ele fica tão ali, sabe, evidente na nossa vida que nós queremos trabalhar e esquecemos de que esse tempo é do Senhor. E tudo isso por que a gente não guarda o Shabat? Por causa do dinheiro, por causa das buscas, por causa do que nós queremos trabalhar. Deus nos dá um presente e a gente joga fora, não é verdade? Mas o 5º mandamento fala honrar pai e mãe. Quando a Bíblia fala de honrar, aqui no caso está falando da santidade da família. Mas o que o Senhor quer nos mostrar aqui? Que honrar pai e mãe é sustentar. O que está falando aqui? De dinheiro. Porque quando os filhos casam, vão embora, às vezes abandonam seus pais. Mas a Bíblia diz que nós devemos honrar nossos pais, até mesmo na velhice. E essa palavra honrar aqui no hebraico seria sustentar, cuidar das necessidades dele.
Se você quer ser próspero, você precisa honrar os seus pais, cuidar das necessidades deles, ver o que eles estão precisando. Talvez não seja dinheiro, mas talvez seja uma boa palavra, talvez seja um abraço, um momentinho para ouvir uma prosa. Sabe, eu perdi meu pai há alguns dias, as irmãs sabem. Todos os dias eu choro por causa do meu pai. Todos os dias eu falo, por que que eu não fiz mais por ele? Por que que eu não me dei mais? Sabe por quê? Passou. E não adianta agora chorar o leite derramado. Então nós precisamos honrar nossos pais enquanto nós temos os nossos pais. Isso traz prosperidade. Eu falo isso de cadeirinha, amadas, que quando nós honramos nossos pais, por pior que eles sejam, se seu pai te maltratou, te bateu, sabe, se ele te magoou, não importa. O mandamento diz, honre seus pais, porque os seus dias se prolongarão nessa terra. Há uma promessa para nossas vidas, e isso fala de prosperidade, longevidade de vida. Isso é prosperidade para nós. Mas sustente a vida dos seus pais. Mas também diz, não cometa assassínio. Aqui está falando sobre santidade com a vida. O que nós podemos ver? Que há muitas pessoas que matam por causa de quê? Por causa de dinheiro. Por causa que quer obter coisas. A pessoa mata um outro, o amante. A gente sabe de muitas histórias que acontecem, né? Por quê? Porque elas querem as coisas. Ninguém mata por matar. As pessoas matam porque elas querem obter algo. Vocês estão entendendo? Talvez a esposa do outro, o filho do outro, a casa do outro, o carro do outro, o dinheiro do outro. Então, eles querem ser prósperos, mas a Bíblia diz, não mate ninguém, não assassine ninguém. E aí você vai ver a sua prosperidade. Mas o 7º mandamento diz, não adultere. Aqui está falando sobre a santidade no casamento. Queridas, muitas pessoas fracassam na vida, perdem os benefícios do reino por causa do adultério. Porque o adultério é a quebra da família. E se existe uma coisa que Deus ama, é família. Deus ama a família, Ele criou o mundo porque Ele queria família. Então nós podemos ver que nós não podemos, né, trair ninguém por causa de necessidade, porque se a pessoa trai é porque ela quer o outro. Se uma mulher trai o marido é porque ela quer outro marido. Então isso é ganância, isso é adultério, é mudar a forma. E a palavra aqui está dizendo para nós não fazermos isso, né? E nós não podemos desejar aquilo que não é nosso, né? O adultério é a mesma coisa que roubo, porque o 8º mandamento também diz não roubar, que fala sobre a santidade com o próximo, né? E não roubar é a gente não tirar o que é direito do outro, né? Nós não podemos tirar aquilo que pertence a outra pessoa. E quando nós não mexemos no que é dos outros, aquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor, vai nos abençoar. Ele vai olhar e falar assim, eu vou dar para ele também, eu vou prosperar ele também. Então, quando nós obedecemos esse mandamento, o Senhor também nos prospera. Mas também fala aqui para não roubar e não dê falso testemunho, né, contra o próximo. Quando fala sobre falso testemunho, queridos, está falando aqui de você não mentir, né? E quantas pessoas mentem por causa do dinheiro? Quantas pessoas mentem porque elas têm interesse em alguma coisa? Porque quando alguém fala uma mentira é porque ela quer algo para ela. Ela não quer ficar prejudicada. Então ela acaba mentindo, né? Mesmo que não seja dinheiro, mas que seja até mesmo outros tipos de necessidades. E aqui está nos ensinando isso, que nós não devemos mentir, principalmente por causa do dinheiro. Mas o 10º mandamento fala, não cobice. Aqui está falando sobre a santidade com outras pessoas. Nós temos que ter santidade para com as outras pessoas. E isso fala sobre inveja, né? E muitas pessoas, elas têm inveja da riqueza dos outros. Por isso que fala não cobiçar a mulher do outro, a casa do outro, o servo do outro. Então, se nós queremos ser prósperos, nós temos que guardar a Torá. Os 10 mandamentos falam de prosperidade.
Porque quando nós obedecemos cada um desses mandamentos, nós seremos prósperos. E Yeshua resumiu isso na sua palavra. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo que você precisar, marido, filho, casa, carro, tudo isso vai te encontrar aonde você estiver, servindo o Eterno. Amém? Mas nós temos um segundo T. O segundo T da prosperidade, que se chama Tzedakah. Tzedakah significa praticar a justiça, né? Mas eu queria abrir um parênteses aqui falando sobre o dinheiro, né? Porque nós sabemos que praticar a justiça nem sempre é dinheiro, mas o dinheiro é uma das coisas que nós usamos para também praticar a justiça. A palavra hebraica para dinheiro é kesef, né? Que significa a essência de poder, de sustento, né? E nós sabemos que o dinheiro, ele é algo que traz segurança, não é verdade? E até mesmo a condição de nós podermos praticar a tzedakah, a caridade. Porque só dá quem tem. Como que eu posso doar se eu não tenho? Mas existe um versículo na Bíblia que diz que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Mas é interessante que existe a palavra kisufim, que significa desejo. Então, o dinheiro, muitas vezes, ele nos faz ter um ego particular, né? E esse ego nos leva a escolher como nós devemos usar o nosso dinheiro. Você sabe como você deve usar o seu dinheiro? Muitas vezes, amados, nós usamos nosso dinheiro de forma errada. Nós mulheres, às vezes, nós esbanjamos muito, compramos coisas desnecessárias. Uma vez eu fiquei analisando a minha vida e eu falei, gente, quanta coisa eu tenho dentro dessa casa que eu comprei inutilmente. Aí eu fui olhar a minha cozinha e eu falei, quanta coisa eu tenho aqui parada que eu não uso. Para que eu gastei dinheiro naquilo? Eu poderia ter investido na obra, em alguém, né? Quanto dinheiro às vezes a gente joga fora e às vezes uma pessoa vem nos pedir um socorro e nós não temos para dar. Por quê? Estamos enforcados com as nossas dívidas, estamos cheios de dívidas, estamos apertados, né? Como se diz, né? Sem dinheiro no bolso. Por quê? Porque nós não sabemos usar muitas vezes o nosso dinheiro. Às vezes temos um cartão de crédito e nós vamos usando e esquecemos que tem que pagar aquele cartão, né? E aí a gente acaba perdendo o controle. Quando vai ver, tá com o nome sujo. Então, queridas, a Bíblia fala que o dinheiro ele não pode nos controlar. Nós temos que saber controlar o dinheiro e saber usar o dinheiro. E a Bíblia está cheia de instruções para nós, como nós devemos saber usar o dinheiro. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim: não juntem riquezas para você na terra, onde traças e ferrugem destroem, e onde os ladrões abrem a força e roubam. Juntem riquezas para vocês no céu, onde nem traça nem ferrugem destroem, e onde os ladrões não entram, nem roubam. Pois onde estiver sua riqueza, ali estará seu coração. É tão interessante isso, né, queridos? A gente tem exemplo aqui, quando Abraão, ele foi enterrar Sara, e ele compra ali, né, aquele sepulcro ali, né, que é o túmulo para poder enterrar a sua esposa Sara ali, que é Macpela, que está lá em Gênesis 23, 20. Mas, o que nós estamos entendendo disso? Que a recompensa, ela é proporcional ao nosso esforço. O que acontece? Abraão poderia ter ganhado. O rei ofereceu para ele, falou, olha, eu te dou essa terra aqui, você pode enterrar sua esposa. Mas o que Abraão falou? Não, eu não quero nada de graça. Eu quero comprar esse pedaço de terra. E aqui nós podemos ver que ele fez um investimento. Então, a primeira coisa que a Bíblia nos ensina é que nós também não temos que ser assim, sabe? Querer só tirar proveito, nós temos que investir. Nós temos que saber investir. E nós sabemos que
Abraão investiu naquela terra ali, naquele, né, túmulo, e nós sabemos que a maioria dos patriarcas, né, das matriarcas foram enterrados ali. Apenas Raquel que não foi, me parece, né? Então, o que nós podemos ver aqui? Assim como Abraão, e Yeshua também ele conta uma parábola, que é a parábola dos talentos, né? E o que Yeshua estava ensinando ali, naquela parábola dos talentos? Ele estava ensinando como que os judeus deveriam fazer os seus investimentos. Eles deveriam investir para poder ter lucro. O que nós podemos entender? Que quando ele deu, né, 10 para um, 5 para outro e 1 para o outro, o que nós podemos ver ali? Que aquele que ganhou 10, ele fez o quê? Produziu mais 10. O que ganhou 5, produziu mais 5. Mas o que ganhou 1, o que ele fez? Guardou o dinheiro. Não investiu. Queridos, e nós podemos ver isso até na nossa vida espiritual. Porque às vezes Deus nos dá um dom e a gente acumula aquilo e não busca mais nada. Nós precisamos de investir na nossa vida espiritual, mas nós também precisamos investir naquilo que Deus nos dá. Se você tem uma casa, se você tem um dinheiro, se você tem algo, você tem que saber investir. Porque você tem que buscar do eterno a direção para que você possa fazer algo que vai produzir lucro. E aí, você tendo lucro, você vai ter como doar, você vai poder praticar a justiça, praticar a tzedakah, né? E não investir também em negócios que possam dispersar, né, tempo e sua energia. Porque muitas vezes a gente investe o dinheiro que a gente tem, o tempo que a gente tem, porque eu estou falando de prosperidade não apenas em dinheiro, amadas, eu estou falando de prosperidade do nosso tempo, prosperidade da nossa saúde, prosperidade da nossa vida, desse conjunto do reino dos céus que nós vivemos. Para que a gente seja próspero, nós precisamos saber tomar atitudes corretas com a direção de Deus. Mas em se tratando de dinheiro, nós não podemos desperdiçar dinheiro, principalmente nos dias que nós vivemos hoje. Eu às vezes falo com meu esposo assim, olha, estamos vendo um tempo que é tempo da gente economizar. E eu quero deixar esse recado para você. É tempo de economizar, é tempo de guardar. Sabe por quê? Porque José ensinou isso lá para o faraó no Egito. Ele falou, olha, que esse sonho que você teve, você vai ter 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Então você, no tempo que você está prosperando mais, guarde para o tempo que vai ser difícil. E muitas vezes nós não investimos, nós não buscamos, sabe, prosperar aquilo que a gente tem. E nós mulheres somos tão capazes, nós temos tantas habilidades, sabe? Muitas vezes eu vejo pessoas mendigando, mas elas não buscam recursos também, ficam vivendo a sua vida ali, sabe, de miséria. Sabe, nós precisamos sair, nos levantar, não deixar que a doença nos abata, não deixar que os problemas venham nos diminuir, porque se a gente for viver em influência do mundo que está ao nosso redor, amadas, nós vamos pedir que a sepultura nos receba, porque é um tempo difícil, é um tempo de angústia. Mas o Senhor chamou os corajosos, e você é uma mulher corajosa. E o Eterno quer que você invista. Sabe, se você tem pouco, faça um investimento. E aqui a gente aprende com a própria Yeshua nessa parábola dos talentos, né? Como que eu posso investir a minha vida financeira, a minha vida espiritual, sabe? A minha vida intelectual. Queridos, olha, eu gosto muito do hebraico, eu não sei nada do hebraico, mas eu gosto de tirar um tempinho, sabe? Para poder ler um pouquinho o hebraico, para poder aprender, porque eu já sou uma mulher, né, madura, voltar a estudar é muito difícil, mas se você quer aprender alguma coisa, você tem que investir. Se você quer ter sucesso em alguma coisa, tem que investir, porque a capacidade vem de Deus, mas Ele já te deu poder e autoridade para que você tome posição. E se você quer que você seja bem-sucedida no seu casamento, invista no seu casamento. Se você quer ser bem-sucedida como mãe, invista como mãe, como esposa, como mulher da sociedade, no seu trabalho. Como que eu posso melhorar? Primeiro, nós precisamos nos ligar
as pessoas de sucesso, né? E pessoas que também têm recursos, pois o senso de prosperidade, de êxito, eles são desenvolvidos e você pode receber através deles inspiração e instrução. Aí a gente às vezes anda com pessoas que só sabem julgar água nos nossos sonhos, sabe? Nós temos que andar com pessoas que vão nos levantar, pessoas que vão dizer, olha, é isso mesmo, você está planejando isso? Vai fundo. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E nós precisamos também ser incentivadoras das pessoas, sabe? A gente precisa de incentivar as pessoas a melhorar, sabe? Porque, amadas, eu só vejo gente deprimida na minha frente. Eu só vejo gente cheia de problemas, cheia de luta. As pessoas estão precisando de pessoas que têm Deus no coração, que têm palavra de vida para levantar essas pessoas. Isso é prosperidade. Quando Deus usa você para abençoar alguém, isso é prosperidade, sabe? Você se sentir ser útil nessa terra. Você pode não ter dinheiro no banco, mas pode ser útil nessa terra, sabe? Levando o amor de Yeshua. Você pode falar coisas boas, ajudar as pessoas, sabe? Não se entregue às suas depressões e busque andar com pessoas que vão te levantar, pessoas que vão te incentivar, e saia de perto daqueles que são chatos, daqueles que quando você vai falar alguma coisa para elas, que você está planejando, elas já falam, mas você será capaz disso? Porque há muitos que são assim. Então, amadas, nós precisamos de gente que nos incentive. Também, não invista todo o seu dinheiro na expansão de negócios. Por quê? Porque se você tem um montante de dinheiro e joga tudo naquilo ali, você pode às vezes jogar errado e joga fora tudo que você tem. Então vai fazendo as coisas de forma gradual, sabe? Não vai assim lançando de uma vez tudo que você tem. Tem gente que joga fora, joga a sorte fora, sabe? Deus dá para ela as bênçãos e ela lança a mão das bênçãos. Sabe? Porque ela tem visão de tanta ganância que ela acaba perdendo tudo. Então nós temos que saber como nós devemos investir o nosso dinheiro e praticar essa justiça para que a gente possa sempre ter para dar, né? Uma das coisas que nos faz abençoar é o que a palavra de Deus diz, que nós precisamos dizimar também. O dízimo e as ofertas são um meio de prosperidade. Porque só é próspero quem dá como que a Bíblia fala? Com coração. Quando a pessoa dá de verdade. Aqui está falando do dízimo, que em hebraico é o maser rishon. Existem 3 tipos de dízimo na Bíblia, né? E esse primeiro dízimo era aquele primeiro dízimo que era dado ao Corém, né? No tabernáculo, no templo. E o dízimo, ele é a 10ª parte, né? E você só dá o dízimo porque o dízimo está relacionado à obediência. Quando nós obedecemos, nós abrimos mão. Quando a gente recebe um salário, vamos dizer assim, eu recebo R$1.000 por mês. Eu não tenho que pensar que eu recebo 1.000, eu tenho que pensar que eu recebo 900, sabe por quê? Porque eu tenho que lembrar, a 10ª parte não é minha. Essa parte aqui é do Senhor. E aí você trabalha isso na sua mente, eu não ganho 1.000, eu ganho 900. E aí você não vai contar com aquela parte, porque você sabe que aquela parte pertence ao Senhor. Queridos, façam um teste com isso, porque é tão maravilhoso quando a gente abençoa, sabe? Dizima, quando nós tiramos uma parte daquilo que é nosso e até mesmo abençoamos alguém, sabe? Quando nós podemos ofertar, porque o dízimo, ele está relacionado à obediência, mas a oferta é a doação, é um ato de generosidade. E ele está relacionado à intimidade. Quando eu tenho tanta intimidade com Deus, eu não só dizimo, mas como eu também oferto, como eu também abençoo pessoas. Então, esse é um dos tripés da prosperidade, que é a tzedakah. E o dízimo, ele é consagrado para Hashem, né, para o eterno. E isso é uma lei. Né? É tão interessante que a lei era para regulamentar as penalidades, né? E era ter amor a isso, era um princípio. E os princípios
não precisam muitas vezes de lei. Então, o que nós podemos entender? Que quando eu dizimo, quando eu oferto, eu não estou fazendo aquilo porque é uma lei, é uma regra. Porque quando a gente faz assim, não tem resposta não. Quando a gente faz por obrigação, mas quando a gente faz por amor ao reino, nós recebemos o retorno. Mas existe o segundo dízimo, que nós chamamos de Maser Sheni. Que dízimo era esse? No primeiro, no segundo, no quarto, no quinto e no sétimo ano do ciclo sabático, o agricultor, ele retirava 10% do restante da colheita e ele levava até Jerusalém. É por isso que quando muitas pessoas vão em Jerusalém, elas gostam de levar um dinheiro e depositar lá em Jerusalém. Eu já vi muitos crentes fazerem isso nessas viagens que eu fui, né? E tem o terceiro dízimo, que é o Maser Hani, que é o dízimo do pobre, que está incluído também na Tzedaká, que está no terceiro e sexto ano do ciclo também sabático, que era dado ao pobre. Mas a gente pode entender que esse dízimo, né, a Maser Hani, Ani significa pobre. É tão interessante, amados, que a palavra Ani é o pronome eu. Ani, eu, né? Mas a palavra Ani também significa pobre. Eu, pobre, né? Então, todos nós somos pobres, mas somos ricos da glória, da graça do Eterno. Ele enriquece a nossa vida, ele nos prospera. E aqui pode ser o caso da gente fazer doações, sabe? Ajudar instituições de caridade. Às vezes a gente fica tão disperso dessas coisas, amados, mas a gente esquece que a prosperidade vem no dar. E Yeshua disse, dar e ser-vos-á dado. Então, quanto mais você é livre para doar, mais próspero você vai ser. Por quê? Porque quando Deus olha aquela pessoa que tem a disposição de doar, ele fala, eu vou dar mais para ela. Eu vou dar mais porque ela vai continuar doando mais, ela vai continuar praticando a Tzedaká, então eu vou dar para que ela pratique a Tzedaká. Mas quem retém não tem. Então, nós precisamos ser mais doadores também, ajudar os necessitados. Então, o primeiro pezinho do nosso banquinho da prosperidade é a Torá, guardar os mandamentos. E o segundo é praticar a justiça. E praticar a justiça está incluído em investimento, em você crescer, em você buscar, em você andar com gente que vai te abençoar, em você doar o que você tem, em você participar da vida do outro, da necessidade do outro. E quanto mais você faz isso, mais você cresce, mais você prospera. Mas existe o terceiro pé, que é a tefilá. Tefilá significa oração. É tão interessante que o judeu, ele orava 3 vezes, né, ao dia, né? 3 vezes ao dia. E ele falava, Senhor, abra os meus olhos, né? Adonai tsefatá, tifetá, ufi agid. E nós sabemos que na oração, Deus ordena a bênção. Veja bem a exemplo disso, Daniel. Daniel estava fora da sua terra. Estava na Babilônia. Mas a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. E o que ele orava? Shema Israel Adonai Eloheinu. E aí vai. Por que ele orava? Porque ele sabia que é do alto que via o seu milagre, que é do alto que vem as suas bênçãos. Ele orava de manhã, de tarde, de noite. Depois nós vamos ensinar aqui na próxima aula, se Deus permitir, nós vamos falar sobre adoração, sabe? E está incluído isso, né? Que é o serviço a oração. Então, nós entendemos que quando nós fazemos a tefilá, que nós oramos, nós também estamos, além de orar 3 dias, nós estamos entrando com o espírito de gratidão. E Yeshua disse isso na oração do Pai Nosso. Ele diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, quando nós pedimos por esse pão nosso, é porque nós estamos gratos ao Eterno, sabe? E prosperidade vem quando nós oramos, mas sempre tem que haver gratidão.
E quando nós só murmuramos, vivemos uma vida de queixume, irmãos, eu não acredito nisso que eu vou falar, mas existe uma ideia dentro disso que eu quero falar sobre a emuná, a fé. Mas existe a lei da atração, daquilo que nós pensamos, falamos, sabe por quê? Porque nós trazemos à existência as coisas por meio das nossas palavras. E muitas vezes eu vejo pessoas que elas falam o tempo todo só murmurando, só reclamando, só queixando da vida. Elas nunca desenvolvem um poder de prosperidade na vida delas. Elas nunca desenvolvem, por quê? Porque não há espírito de gratidão. Porque nós temos que ser gratos pelo copo de água que a gente bebe. Nós temos que ser gratos e quanto mais gratidão a gente tem, mais a gente recebe. Quando alguém te dá alguma coisa e você agradece, aquela pessoa, ela vai produzir mais ainda para poder te dar mais. Ela vai ficar tão feliz de ter visto você feliz e grato por aquilo, que ela vai falar, eu vou te dar mais. E o Eterno é assim. Quanto mais a gente é grato a Ele, quanto mais nós oramos com espírito de gratidão, mais Ele tem prazer, como diz lá no Salmo 40, esperei confiadamente no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, o Senhor, Ele desce da sua própria glória, Ele se inclina como servo, Deus se faz servo quando Ele quer nos abençoar. Por quê? Porque Ele vê o espírito de gratidão e a oração inclui gratidão. Outra coisa que nós precisamos na tefilá é não ter vergonha de orar. Nós precisamos desenvolver o máximo essa ligação com Deus. Nós precisamos tirar um tempo de oração. E quando a gente ora, Deus faz acontecer. Amadas, eu até tenho receio de falar isso, mas a coisa melhor que existe é quando a gente ora e vê Deus ali movendo na sua oração. E você não precisa usar palavras eloquentes. Você só tem que falar o que você está sentindo. Assentar com o Senhor e dizer, Pai, está acontecendo isso, isso e isso. O que o Senhor pode fazer por mim? Sabe, Deus quer essa amizade. E quando a gente tem essa amizade na oração, Deus, Ele prospera você. Deus, Ele te abençoa, é tão maravilhoso, querido. Deus quer que você compartilhe os seus segredos, os seus projetos com Ele, né? E é tão interessante que Ele mesmo vai providenciar pessoas para te apoiar. Ele vai trazer pessoas que vão te abençoar. Amadas, eu falo para vocês, eu vivo o tempo mais difícil da minha vida, mas é o tempo mais próspero que eu tenho vivido. O tempo que eu não tenho feito tantas coisas e não tem me faltado nada. O Senhor tem enviado pessoas para me abençoar. Sabe, é tão maravilhoso a gente contar com a ajuda de Deus. Sabe, confie no Senhor, ore incessantemente. Seja como Abraão, seja amiga do Senhor e com certeza Ele vai te prosperar. Eu tenho certeza disso, amadas. Sabe, talvez você estava aí com uma expectativa que eu fosse falar de prosperidade num contexto de que amanhã as coisas já iam acontecer na sua vida. Elas vão acontecer, amadas, se você tomar posição diante do Eterno e se assentar nesse tripé, guardar os mandamentos, praticar a tzedaká e ter uma vida de oração. Mas eu quero encerrar aqui com uma conclusão para nós sobre o segredo da prosperidade, que está lá no Salmo 122, versículo 6, que diz: orai pela paz de Jerusalém, próspero serão aqueles que te amam. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor deixou uma promessa para Abraão e disse para Abraão assim: Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então significa, queridos, que quando nós abençoamos Jerusalém, quando nós oramos pela paz de Jerusalém, quando nós estendemos nossas mãos para lá, nós recebemos prosperidade. Esse é o único versículo na Bíblia que fala de bênçãos financeiras. Lá em Malaquias, não, lá fala em outro contexto,
Mas aqui está dizendo, orai pela paz de Jerusalém e próspero serão aqueles que te amam. Então, o quarto ponto do nosso estudo, para que você possa prosperar na sua vida, é amar Jerusalém, porque lá é a cidade do Senhor. Então, se você abençoa Israel, se você ora pelo povo de Israel, as mesmas bênçãos que Deus declarou na vida de Abraão, elas estarão sobre nossas vidas, quando nós oramos por Jerusalém. Mas eu quero deixar aqui 2 conselhos para mim e para você. O primeiro, não tenha preguiça de se autorrealizar. Sabe, talvez você está passando aí um momento difícil na sua vida. Você não sabe nem por onde começar, buscar esse investimento, essa prosperidade. Talvez você está precisando de dinheiro. Olha, a primeira coisa, como eu falei, é oração. Sabe por quê? Se você precisa de dinheiro e tem dívidas para pagar, apresente-se ao Senhor essa situação. Chega para Deus e fala, Senhor, hoje eu vim aqui porque eu preciso do Senhor, que o Senhor me ajude. Eu preciso de dinheiro. O nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele pode trazer à existência aquilo que você precisa, se você estiver sentado nesse tripé. Pode ter certeza disso. Então não tenha preguiça de se autorrealizar. Guarde a Torá, pratique tzedaká, tenha uma vida de oração, mas busque visão, busque sonhos, busque projetos, não fique parada nisso aí. Sabe, projeta até coisas para o reino de Deus, porque eu estou falando de uma prosperidade geral, uma prosperidade espiritual. Para você crescer espiritualmente, tem que estudar a palavra, tem que ler. Se você quer dinheiro, tem que trabalhar, tem que correr atrás. Deus enriquece alguns, sim. Ele pode até mandar uma herança para você, mas uma coisa é certa, tem que haver esforço da nossa parte. Faça alguma coisa acontecer, sabe? Escreva aquilo que você precisa tirar da sua vida e comece a escrever também aquilo que você precisa acrescentar. Talvez hoje seja um dia de mudança na sua vida de prosperidade. E eu tenho certeza que se você se levantar na força do Senhor, o milagre pode acontecer. E o segundo ponto é, esteja pronto a investir o seu tempo, sua energia, seu cérebro, para se transformar na pessoa que você deseja ser, também no que se refere a dinheiro. Talvez você quer ser próspera espiritualmente, ser uma mulher ungida por Deus. Nossa, é maravilhoso isso! Isso está em primeiro lugar. Mas se você também quer dinheiro, quer ter uma empresa, quer abrir um negócio, precisa resolver as questões financeiras da sua casa, aqui está dizendo isso. Invista seu tempo. Não é sentado na cama que você vai trazer dinheiro. Busque fazer alguma coisa, né? Busca sua energia aqui, sua cabeça, bota a cabeça para trabalhar, né? E busca ser aquilo que você deseja ser. Busca fazer aquilo que você gosta de fazer. Se você gosta de fazer tricô, começa a fazer tricô. Vem o frio, faz tricô. Faz aí uns lencinhos, negocinho, vende, sei lá, minha irmã. Nós temos os recursos e Deus, Ele prospera naquilo que Ele nos chamou para fazer. Pode ter certeza, Ele vai te prosperar. Então, uma outra coisa é tire do seu dicionário pessoal o impossível, o difícil, o proibido, o fracasso, não posso. Talvez palavras que vai transformar você em um coitado, em uma coitada. Tira essas palavras da sua boca. Eu não posso, tá difícil. Ai, 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 eu não consigo, eu isso, eu aquilo. Não, você vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Então esse é meu desejo, amada irmã, que você seja próspera, que você receba do eterno todos os recursos para a sua vida, mas seja obediente à palavra de Deus e faça aquilo que é melhor. E com certeza, a bênção virá. E eu quero orar por você agora, pela sua necessidade, pela sua causa. Sabe, eu não sei, não conheço vocês todas, né? Não sei das necessidades. A gente vem acompanhando as irmãs de longe, mas eu quero que nessa noite
o eterno, ele possa abrir caminhos na sua vida. Querido Deus, em nome de Yeshua, Pai, temos vivido tempos tão difíceis, Senhor. Quantas pessoas às vezes me procuram, Senhor, dizendo que não sabe o que fazer. Mas eu sei o que nós devemos fazer. Nós devemos cumprir, ó Pai, as ordenanças do Senhor. E nesse momento de oração, Pai, depois dessa palavra que foi transmitida, que eu peço que o Senhor traga entendimento ao coração das minhas irmãs para que elas possam receber essa palavra com alegria em seus corações. Porque o Senhor não nos chamou para ficarmos paradas. O Senhor nos chamou para nos levantarmos, corrermos atrás e trabalhar e fazer, ó Pai, trazer a existência através do nosso esforço. Por isso, Deus, eu quero te pedir nessa hora que o Senhor abençoe a vida da minha irmã, a necessidade dela. Pai, que o Senhor traga a existência. Pai, eu estou agora orando para que o Senhor dê dinheiro para minhas irmãs. Sabe por que eu estou pedindo isso, Senhor? Porque nós queremos fazer a tua vontade, a tua obra. E às vezes as necessidades, elas sobrepujam, ó Pai, as nossas mentes, as nossas preocupações. Mas eu venho te pedir nessa hora, Pai, que o Senhor faça um milagre nas nossas vidas. Que o Senhor abra esse caminho, Pai. E que haja bênçãos sem medidas no lar de cada uma das minhas irmãs. Que elas possam receber, Pai, aquilo que elas precisam. Se alguma está com dívidas, ó Pai, que o Senhor ajude a pagar essas dívidas. Pai, eu sei que toda dívida é negociável, que o Senhor dê a elas inteligência para resolver essas pendências. Pai, em nome de Yeshua, abra caminhos, abra portas de emprego. Dê também sonhos, projetos, ó Pai, para aquelas que não podem sair para trabalhar, mas podem fazer algo em casa, trazer um rendimento, como a mulher de Provérbios, ó Pai, que ela produzia dentro da sua casa. Que nós possamos também, Senhor, ser mulheres produtivas. Que o Senhor nos levante, Pai, nesse tempo, na força do Senhor, para que nós possamos praticar a tzedakah, para que nós possamos ser úteis no Teu reino. Por isso, Senhor, nos ensina a buscar o Teu reino em primeiro lugar. E que as outras coisas, Pai, que nós precisamos, venham ser acrescentadas a cada dia. Que possamos ter êxito em todos os nossos projetos, tanto os projetos naturais, materiais, como também os espirituais. Que o Senhor nos faça, Deus, mulheres bem-sucedidas, mulheres prósperas, mulheres, ó Pai, que sejam admiráveis nesse tempo que nós estamos vivendo, enquanto o mundo está, ó Deus, aí pendente na decadência, que o mundo possa olhar para nós que somos servos do Senhor e ver que há um Deus na nossa vida, um Deus que nos guarda, um Deus que nos guia, um Deus que cuida das nossas necessidades, Pai. Eu peço isso, Deus, em nome de Yeshua. Abençoa minhas irmãs, abençoa suas necessidades, ó Pai. Abençoa a sua vida espiritual, que elas tenham, ó Pai, também sucesso, êxito naquilo que elas estão planejando diante do Senhor, no ministério delas, ó Pai, que elas se levantem como mulheres de oração, mulheres que preguem a palavra, mulheres, ó Pai, que obedecem a Tua Torá, sendo testemunha viva, Deus, do Senhor nessa terra. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada lar aqui representado, que o Senhor vá de encontro, ó Pai, a cada necessidade, que o Senhor derrame a Tua bênção, a Tua paz, que haja, Senhor, shalom, shalom, shalom em nossos lares e a paz sobre Jerusalém. Pai, eu peço, Deus, a Tua bênção em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém e amém. Amém, amadas? Que o Senhor te abençoe nessa noite, essa palavra possa produzir vida no seu coração. Ensine outras aquilo que você tiver como experiência. Às vezes a gente tem algumas experiências que a gente até evita falar, porque elas, não sei como elas chegam, né, na vida das pessoas, mas seja testemunha viva de Deus nessa terra. E eu tenho certeza que a sua prosperidade vai chamar a atenção das pessoas para conhecer esse verdadeiro Deus. Amém?
Um beijo no coração de vocês. E se o Eterno permitir, sábado nós estaremos aqui novamente, trazendo o ensinamento da Paraxá. Amém? Shalom, shalom. Laila Tove. Um beijão no coração de vocês. Shalom.